O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 431. De repente, patrocínio? O candidato à constelação está tentando arrancar uma grande constelação. Ele não tem medo, agindo assim com o Rei Sol. Ele não está fazendo isso porque não conhece sua notoriedade? Com o repentino pedido de patrocínio de Seong Ji-han, todos os telespectadores ficaram pasmos. Ele vinha se opondo ferozmente ao Rei Sol, queimando seus escravos e coisas assim. Que patrocínio de repente? O Rei Sol patrocinou 1 bilhão de GP. Você está louco? E a reação do Rei Sol apareceu imediatamente. Seong Ji-han sorriu ao ver esta mensagem. Posso entregar a mão ao Senhor Dragão como um tributo especial, mas não posso fazer isso com você, certo? Se o Senhor Dragão invadir este lado, terei que entregar a mão para você, mas não tenho como fazer isso. Da perspectiva de Seong Ji-han, o Senhor Dragão era uma grande constelação um pouco mais amigável em comparação com o Rei Sol. Mas ainda era um fato imutável que ambos eram monstros desejando a mão vermelha. Em vez de acreditar na atitude aparentemente mais amigável do Senhor Dragão e ser apunhalado pelas costas, era melhor preparar um meio para eles se manterem sob controle. O método de enviar a mão para uma grande constelação como um tributo especial também deve ser aplicável ao Rei Sol. Quando Seong Ji-han revelou sua intenção assim, os telespectadores finalmente entenderam sua proposta. Oh, ele está dizendo para eles desempenharem o papel de restringir um ao outro. Isso significa que o Senhor Dragão também não é totalmente confiável. Certo? O Senhor Dragão também era famoso por ser sinistro, não alguém em quem confiar e acompanhar. Ele está apenas dizendo aos dois para não fazerem movimentos imprudentes e entrarem no torneio. E da parte do Rei Sol, que entendeu o verdadeiro significado desta proposta, uma mensagem chegou imediatamente. A grande constelação, Rei Sol, está demonstrando interesse em você. Ele quer patrocinar você. Você irá aceitar? Ele mostrou seu orgulho, mas não abandonou os benefícios práticos. Seong Ji-han olhou fixamente para isso por um momento, depois pressionou sim. Então, o jogador Seong Ji-han aceitou a proposta de patrocínio da grande constelação, Rei Sol. Recebeu patrocínio de 2 grandes constelações. A atenção do jogador excedeu o limite, elevando o nível da nova estrela para 2. Por que isso está aumentando? O efeito de nível de nova estrela que estava dentro do escopo do buff de estrela aumentou, dizendo que ele recebeu o patrocínio de uma grande constelação. Este foi um efeito completamente inesperado. Se eu não tivesse me envolvido com esses caras, nunca teria conhecido essa condição de subida de nível. Pensando nisso, Seong Ji-han observou o efeito do nível 2 da nova estrela. Todas as estatísticas são amplificadas em 130%. A eficiência de amplificação de uma estatística designada pode ser aumentada em mais 40%. Em comparação com o nível 1 da New Star, todas as estatísticas aumentaram 10% adicionais, e as estatísticas designadas também aumentaram 10%. Isso foi muito bom para uma recompensa não intencional. Seong Ji-han ergueu os cantos da boca. Então, o Rei Sol também se tornou uma constelação patrocinadora. Vamos encerrar o jogo de hoje aqui. Quando Seong Ji-han ergueu o braço acima da cabeça, a lança da Fênix que ele havia jogado no céu há pouco entrou sozinha em sua mão. Já que ele havia eliminado até mesmo aliados do Dragão Trovão, ele teria que compensar isso agora. Quando Seong Ji-han estava prestes a dar um passo à frente, a grande constelação, Rei Sol, diz que concederá um presente especial para comemorar se tornar uma constelação patrocinadora. Cintilação. As brasas moribundas do fogo escravo do Rei Sol intensificaram-se. Que presente de repente. Ele nem pediu, mas está se esforçando para fazer um item de patrocínio. Suspeito. A grande constelação, Rei Sol, diz que as oportunidades não surgem com frequência e diz ao jogador para retirar o fragmento do núcleo solar que possui. Fragmento do núcleo solar? A grande constelação, Rei Sol, interroga o jogador, dizendo que ele não obteve algo do planeta Mekan. Ah. Com essas palavras, Seong Ji-han recordou o fragmento do núcleo solar. Esse é o núcleo solar que estava no centro do planeta Mekan. Eram 3, mas estou usando 2 para rastrear o Rei Sol. Quando Seong Ji-han revelou a relação entre o planeta Mekan e o Rei Sol durante a partida da Liga Espacial com eles. A constelação da Estrela Morta varreu pessoalmente o planeta Mekan e coletou os fragmentos do núcleo solar. Ele disse que levaria 2 para perseguir o Rei Sol e daria 1 como lembrança. Seong Ji-han tirou o fragmento do núcleo solar que estava guardado no canto de seu inventário. Fragmento de núcleo solar usado. Grau, SS. Um fragmento do núcleo solar imbuído da autoridade do Rei Sol da grande constelação. Precisa ser cobrado. O fragmento do núcleo solar que havia perdido sua luz, mas ainda tinha um grau de item SS. Você está falando sobre isso? A grande constelação, Rei Sol, diz para você levar o núcleo solar ao fogo. Para o Rei Sol ir tão longe para dar um presente. Ele deve ter pregado uma peça com isso, com certeza. Embora convencido disso, Seong Ji-han tentou colocar o núcleo solar no fogo por enquanto. Então, Shu. As brasas foram instantaneamente absorvidas pelo núcleo solar e uma luz amarela brilhou no fragmento do núcleo solar.
Fragmento de núcleo solar ativado. Grau, SS+. Um fragmento do núcleo solar imbuído da autoridade do Rei Sol da grande constelação. Começou a carregar a luz. Se continuamente exposto à luz solar, ele será atualizado para um núcleo solar mais avançado. A grande constelação, Rei Sol, informa que se você deixar o núcleo solar sob a luz, ele se desenvolverá por conta própria. Com essa mensagem, Seong Ji-han ergueu ligeiramente os cantos da boca. Desde quando ele se tornou tão gentil? Mas, por enquanto, ele tinha que fingir que concordava. Tudo bem, eu aceitarei isso de bom grado. Depois de armazenar o núcleo solar ativado de volta em seu inventário, Seong Ji-han deu um passo à frente. Na direção em que ele deu um passo. O gigante de um olho só que havia convidado Seong Ji-han para participar antes estava desmoronando. Você ainda estava vivo? Vê, você é. Vou terminar o jogo agora. Se você quer a recompensa da vitória, não morra. Ao ouvir essas palavras, o gigante de um olho só cerrou os dentes e cobriu as feridas com a mão. Considerando a arte marcial que Seong Ji-han havia mostrado anteriormente, esta era uma afirmação suficientemente viável. No entanto, qual é o sentido de viver assim? Terminando o jogo, uma corrida tão pequena que nem consegue ser vista direito é apenas cheia de blefes. Esse cara é menor que minha mão. Vamos acabar com isso rapidamente. Precisamos ir para o Challenger 7. O grupo de raças opostas do outro lado de Seong Ji-han infelizmente não o reconheceu e estava se aproximando por conta própria. Eles não conhecem Seong Ji-han? Nem todo jogador no mundo conhece Seong Ji-han, haha. Também entrei recentemente por causa do Total Annihilation. Mas eles estão na mesma liga Challenger. Você acha que eles conhecem todos os jogadores adversários só porque estão no Challenger? Parece que eles não acham que o jogador que usou as chamas do céu antes é essa pessoa. Em meio à coexistência de reações perguntando como ainda não conhecem Seong Ji-han e reações perguntando por que os jogadores deveriam conhecê-lo quando ele se tornou famoso há pouco tempo. Obrigado por terem vindo sozinhos, crianças. Balançar. A lança da Fênix empunhada por Seong Ji-han moveu-se levemente. Arte divina fundamental. Tríade de maestria marcial. Varredura horizontal de aniquilação total. Chique. Uma trajetória traçada em linha reta. O que é isso? Não consigo me regenerar. Os jogadores adversários que tentaram atropelar Seong Ji-han com seu tamanho foram todos divididos ao meio e instantaneamente envoltos em chamas. Swish. Os inimigos que não queimaram por muito tempo e viraram cinzas em um instante. Bem, eles vão saber agora. Sang Ji-han. Eles não vão conseguir esquecer para o resto da vida, haha. Porque eles desistiram de um jogo ganho. Como essas mensagens foram postadas na janela de bate-papo? O que? Por que meu corpo de repente? O poder da varredura horizontal da aniquilação total se espalhou indefinidamente, cortando pela metade todos os jogadores sobreviventes no campo de batalha. Rolar. O gigante de um olho só moveu as pupilas sem rumo enquanto estava deitado. Foi bom eu estar atrás daquela pessoa, se eu estivesse na frente. Ele também teria sido dividido ao meio assim e queimado. E em pouco tempo. O jogo está terminando. A mensagem de final do jogo apareceu na frente dos olhos do gigante de um olho só. Este grande campo de batalha era claramente um enorme campo de batalha onde 100 contra 100 se enfrentavam. Mas aquele pequeno jogador jogou e balançou sua lança sozinho, e ela explodiu. O gigante pensou. Não vamos combinar por um tempo, até aquele monstro subir para uma liga superior. Embora desta vez ele tenha conseguido uma vitória de graça, da próxima vez ele poderia enfrentar aquele cara como um inimigo. Se ele se tornasse um inimigo e fosse eliminado assim, parecia que ele sentiria uma sensação de futilidade, não importando o quanto tentasse na Battle.net. Tudo bem, vamos sair de férias. O gigante de um olho só decidiu tirar uma semana de folga enquanto olhava para Seong Ji-han daquele jeito. Depois que o jogo terminou. Preciso examinar isso primeiro. Seong Ji-han entrou imediatamente na sala de treinamento vazia e retirou o núcleo solar que o Rei Sol havia carregado. Zing. Talvez porque não houvesse luz solar dentro da sala de treinamento, não havia nenhuma visão dela absorvendo luz, apenas emitindo levemente um brilho amarelo. Vamos, vereador, se eu alterar a configuração do mapa. Seong Ji-han tentou mudar o mapa dentro da sala de treinamento para o mapa anterior do grande campo de batalha, onde havia sol. Então, clarão. O núcleo solar que parecia absorver momentaneamente a luz solar do mapa do grande campo de batalha enquanto emitia luz. Ele voltou ao seu modo original novamente. Não devorou mais a luz e mudou para o mesmo estado de antes. Isso significa que não absorve luz solar artificial? Aquele bastardo do Rei Sol não teria dado isso sem motivo. Deve haver alguma coisa. Enquanto Seong Ji-han examinava o núcleo solar com tanta convicção. Corpo principal. O que é isso? A mão vermelha selada abriu ligeiramente os olhos, talvez estimulada pelo núcleo solar. É algo que o Rei Sol me deu. Um fragmento do núcleo solar. Núcleo solar. Acho que se eu comer isso, a probabilidade de desfazer o selo aumentará em 1%. Dê para mim como comida. Esta mão está pedindo isso como se fosse natural.
Sang Jihan franziu a testa. Ei, isso não vai servir. Por que não? Aquele bastardo do Rei Sol não é alguém que humildemente daria tal coisa. Ele deve ter pregado uma peça nisso. Acho que sei o que ele fez com isso. Oh, realmente? O que é? Como esperado da mão do administrador. É rápido descobrir isso. A pergunta de Seong Jihan, a mão vermelha respondeu. Se você coletar a luz solar na realidade, e não esta luz solar artificial, a função de encarnação do Sol será ativada. Encarnação do Sol? Se isso for ativado, o Rei Sol quebrará esse núcleo e sairá. Olhe atentamente sob o núcleo. Existem cartas. Com essas palavras, Seong Jihan ergueu o núcleo solar. Na parte inferior do núcleo solar, tão finamente que era completamente invisível sem prestar muita atenção, estavam gravadas letras minúsculas. As letras são lidas como Encarnação do Sol. Você sabe bastante sobre o Rei Sol. Qual era o seu relacionamento com ele? O Rei Sol era um discípulo do Administrador Vermelho, um discípulo cujo talento era muito inferior ao de seu mestre, adequado apenas para ser usado como trabalhador. Ele era um discípulo, ainda melhor que o Senhor Dragão. Ele ouviu que o Senhor Dragão era a montaria do administrador. Ao ouvir as palavras de Seong Jihan, a mão revirou os olhos. O que você está dizendo? A montaria foi tratada melhor que o discípulo. É assim mesmo? Não é óbvio, um animal de estimação é mais fofo que um servo, não, um discípulo. O Senhor Dragão é fofo? Você saberá se tornar o Administrador Vermelho. Muito fofo. Se ele tiver que se tornar o Administrador Vermelho para conhecer a fofura, ele nunca saberá na vida. Seong Jihan sorriu ironicamente e olhou para o núcleo solar. Se receber luz solar, o Rei Sol será convocado. Então, já que sua curiosidade está satisfeita, me dê isso como comida. Ei, vou te dar algo melhor mais tarde. Acho que isso pode ser usado separadamente. Não, você tem que comer isso. Só então o selo poderá ser desfeito. Espere um pouco. Eka, força, minha força, maldito selo. Seong Jihan observou a mão ser selada em um bom momento, depois voltou seu olhar para o núcleo solar. Núcleo solar, se bem usado, isso poderia ter um tremendo poder destrutivo. É um desperdício dar uma pedra que pode chamar o Rei Sol como alimento na mão. Os olhos de Sang Jihan brilharam intensamente.